Graça e paz, amados de Deus, você está no seu, no nosso point teológico. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais uma aula de teologia paulina. Estamos estudando juntos, né? Essa troca de ideias, essa troca de informações que nós temos, assim, vamos crescendo juntos. Estamos sempre aprendendo. Eu costumo dizer, né? Você pode ter aí várias graduações, bacharel, mestrado, doutorado. A verdade é que sempre estamos aprendendo, né? E esse é o propósito dessa série aqui, a segunda aula hoje, Teologia Paulina. Estamos nos baseando aí no livro do nosso querido Jim Dow, sempre recomendo esse livro, da editora Paulus aí, para quem quer começar a estudar Teologia Paulina, de maneira assim, um tanto quanto mais profunda, né? E para você que caiu aqui de paraquedas, me conhece, sou o pastor Anderson Poço, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Convido você a se inscrever aí, isso, ative o sininho da notificação, isso, 2 segundos para você fazer parte da família Point. Pronto, já se inscreveu, já ativou o sininho, maravilha, show de bola, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, show, né? E você que já faz parte aí do nosso canal, peço a você que dê o like, compartilhe, né, nos grupinhos do WhatsApp aí, do seminário, de estudos, grupinho de Facebook. Isso, joga aí, ajuda a dar o like, dá o like, comente. Assim a gente tem que sempre pedir, né? Não tem um vídeo que a gente não peça, porque sempre tem pessoas assistindo que ainda não é inscrito, então a gente tem que sempre pedir isso, né? Pessoas estão chegando agora também, e isso ajuda a engajar o canal, o YouTube vai entendendo que esse vídeo é relevante, ele começa a divulgar mais, certo? E assim você nos ajuda, dando like, compartilhando, escrevendo aí, fazendo seu comentário, certo? E se você deseja ser um apoiador deste canal, nós não temos aqui clube de membros, vídeos exclusivos, nada disso. Mas nós temos aqui abaixo nos comentários o link do Apoia-se. Você pode ser um apoiador desse canal, você entende que esse canal é bênção para a vida de outros. Você pode apoiar, abençoar o nosso canal a partir de R$5. Isso, R$5, 5, 10, 15, 20, dentro das suas possibilidades. Você poderá se tornar um apoiador. Fazendo isso, nós vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp. Sim, grupo de WhatsApp. Tá bombando lá, o pessoal bastante animado, dicas teológicas. Não é um grupo do WhatsApp para debate, para você que é calvinista dizer que o Armínio é herege, nem você, Armínio, dizer que o calvinista é do demônio. Não. É um grupo para troca de dicas teológicas. Vou fazer já o review desse livro aqui, ó, por exemplo. Então a gente ali troca ideias, fala sobre as novidades, e assim a gente vai crescendo para a glória de Deus. E quem se tornar apoiador do nosso canal dentro em breve vai começar a receber aí a notícia que vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores do canal. Perfeito? Então vamos lá. Estamos aqui na página 27, nosso crime de Midal. A gente vai lendo e vai comentando. Ele diz o seguinte aqui, ó. Tão pouco se pretende dizer que a teologia de Paulo foi tão influente, particularmente na igreja primitiva, quanto merecia ser. Também na era patrística, sua influência sobre Clemente, Inácio e Irineu é suficientemente clara. E na antiguidade tardia, Agostinho reafirmou a teologia cristã. Poderíamos dizer como uma forma de teologia paulina que veio a dominar a maior parte da Idade Média. Pois é, né? Podemos dizer assim que na teologia reformada, né, que também teve grande influência de Agostinho, você percebe que são exatamente os escritos de Paulo, Romanos 9, Efésios ali, que são o fundamento, né, para se ensinar. É claro que existem outros versículos, eu sei, mas o fundamento para a base da teologia reformada realmente é a teologia paulina. Então, veja a importância, né, da teologia de Paulo. Aliás, né, é sempre bom a gente dizer isso, que para nós cristãos, Paulo é um grande herói, né? Claro, um grande herói, um cara escreveu grande parte aí do Novo Testamento, mas para o judaísmo ele foi um herege, né, um apóstata, né? Então, nossa teologia, o que a gente ensina na igreja hoje, nós pastores, né, os conselhos, as instruções para a vida prática da igreja, muito baseado, né, no que Paulo orientou as suas igrejas naquele tempo. Então, não tem como não dizer que Paulo não teve nenhuma influência, claro. Claro que teve e tem até hoje, né? Diz assim. Além disso, é quase desnecessário lembrar que foi predominantemente a influência da teologia de Paulo que moldou a Reforma
E no período moderno, os testemunhos de F.C. Bauer e Karl Barth atestam a mesma influência formativa contínua do primeiro grande apóstolo teólogo. Talvez devamos acrescentar que não se trata de dizer que Paulo foi teólogo melhor do que qualquer outro desses ou que qualquer outro do Oriente ou do Ocidente do passado e do presente. Trata-se antes de estabelecer que a teologia de Paulo inevitavelmente fornece o fundamento indispensável e serve como fonte que ainda continua a jorrar para a corrente contínua da teologização cristã. Assim é que até os que quiseram criticar a teologia de Paulo ou construir suas próprias teologias sobre bases diferentes julgaram necessário interagir com Paulo e, quando possível, buscar apoio nos seus escritos. É verdade. Tanto a ortodoxia quanto, tanto aqueles que se apegam à ortodoxia e ensinam, uma teologia evangélica, podemos assim dizer, fundamentalista, também podemos dizer, quanto os que ensinaram heresias ou uma heterodoxia ou coisas diferentes da ortodoxia, a maioria deles baseando-se em Paulo. Claro, tirando aí religiões do tipo os Mormons, que se basearam nas visões do seu fundador, Joseph Smith, tirando isso, mas aqueles que procuram trazer ensinos baseados no Novo Testamento, lógico, eles vão tentar de todas as formas encontrar subsídios ou base em Paulo, como, para lhes dar credibilidade daquela nova doutrina, daquele pensamento que é estranho à ortodoxia, E ele vai dizer que Jim Dow, eu concordo, esses caras vão interagir com Paulo, precisam, para dar credibilidade ao que eles estão dizendo, ainda que seja para distorcê-lo, E demais, por isso é importante para cada geração de teologia cristã, refletir novamente sobre a teologia de Paulo. E ao longo das gerações, não houve falta de tais tentativas. Mas, nos últimos 50 anos, desde a célebre exposição da teologia do Novo Testamento de Bultmann, apareceu apenas um punhado de tentativas completas de expor ou discutir a teologia de Paulo com profundidade, de grande fôlego. Após a celebração desse livro aqui, por mais que você diga que ele é um demoniado, um herege, um monte de coisa, dentro da academia ainda tem muito peso, tem bastante peso. É necessário que o teólogo tenha uma noção do que escreveu esse cara aqui. Ainda seja para discordar com quase tudo, como eu, por exemplo. Bultmann. Aí disse, o Jim estava falando, depois dessa obra aqui ter sido publicada, depois dela, que não é uma obra recente, é recente pra gente aqui, mas é uma obra que já está, há décadas aí circulando, e uma grande obra, deu novo fôlego a essa discussão. Jim Dow diz o seguinte, que vários estudos individuais foram reunidos em teologia parciais. Apareceram diversos tratados combinados sobre a vida e a teologia de Paulo. Com esses últimos podem ser associados esquemas de desenvolvimento que seguem o desenvolvimento da teologia de Paulo mediante a sua conversão ou a partir dela e no curso da sua missão de redação de cartas. Um importante modelo alternativo para aproximar a teologia de Paulo. Mas em comparação com os tratados de maior fôlego das gerações anteriores, houve bem menos tentativas de fôlego de apresentar a teologia de Paulo como um todo coerente, sólido e completo em si mesmo. Você vê, a gente quando vai olhar para o mercado, a gente vê muitas obras de teologia paulina. Mas Jim Dow ainda, quando ele escreveu esse livro aqui, vamos ver quando foi que ele escreveu, que ano, se está aqui, 2003. 2003? Não, 2003 foi o lançamento em português. Foi 2003, ali do início dos anos 2000, certo? Então, ele percebia que ainda não havia aquela obra de peso na qual ele pudesse dizer assim, caramba, esse cara que chegou arrebentando na academia, quase que palavra final sobre Paulo. Não, ele entende que nenhum teólogo conseguiu essa façanha.
Diz mais, em comparação com os tratados de Marfúrio de gerações anteriores, houve bem menos tentativas de Fôlego de apresentar a teologia de Paulo como tudo coerente, sólido e completo em si mesmo. Os trabalhos importantes de W.D. Davis e Johannes Munk, Christian Bach e Hans Hubner perseguem teses particulares. É impressionante, né, cara? Como a Alemanha produz teólogos acadêmicos. Impressionante. Sempre tem que ter um alemão. Sempre tem que ter, né? Citou aqui que no mínimo aqui desses 4 nomes que ele citou aqui, uns 3 são alemães, no mínimo. Diz mais aqui. Persegue teses particulares, com Davis colocando Paulo o mais completamente possível no contexto do judaísmo rabínico. Munk fazendo crítica cerrada de persistente influência de reconstrução do cristianismo primitivo de Bauer. E Becker desenvolvendo sua tese de coerência e contingência, e Hubner expondo a tarefa da sua bíblica teologia, né, em alemão, com retomada do desenvolvimento do Alphas Bertrand, do diálogo do teólogo húngaro, dos autores do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Dos estudos recentes, provavelmente só Paul, de Hermann Hildebrand, compete plenamente com os tratados mais antigos em alcance, embora não se possa deixar de mencionar o estudo em língua inglesa, notavelmente duradouro, de D. A. Whitley. Então você vê, grande parte dessas obras aqui, para nós brasileiros, que a maioria de nós não falamos outro idioma fluente, então a gente fica muita dificuldade, né, de poder prosseguir em estudos avançados de teologia, por exemplo, de teologia paulina. A maioria das obras não foram traduzidas. Então, aí eu penso que a maioria não serão. Né? Não que a teologia paulina não interesse ao público brasileiro, mas por N razões, muitas editoras não investem, né? Não procuram publicar essas obras. Uma ou outra editora tem essa preocupação, né? Que é a Paulus e a Academia Cristã, de publicar obras de alemães, porque eles têm esse viés liberal. As grandes editoras, tipo Vida Nova, calvinista, Ragnus, calvinista, para elas não interessa, ela tem um viés confessional. Então ela possivelmente não vai publicar livros desses caras aqui. Obras em alemão, em inglês, que estão em inglês, para o público brasileiro, né? Eu penso assim, claro, né, para você estudar a obra desses caras, você precisa ter uma maturidade, você precisa ter suas convicções. Já li muitos teólogos liberais, não para beber da fonte dele, para me desconverter, para mim acreditar no liberalismo dele, não. Os leio para análise, reflexões e até mesmo para refutá-los como um pastor conservador, certo? Mas existem editoras que não acreditam na maturidade de seus leitores, portanto eles têm receio de publicar essas obras, né? Então, possivelmente muitas dessas obras aqui que a gente citou desses autores nunca serão traduzidas para português. Certa vez eu ouvi no seminário o seguinte, um professor em 2008 falando, seria interessante vocês aprenderem no mínimo em inglês, se possível em alemão, se vocês desejam ser verdadeiros teólogos. Não o fato de eu não ler em alemão, não saber alemão, que não seja, eu não posso me considerar um teólogo brasileiro. Não é isso, mas ele está dizendo assim, teólogo de ponta, que vai dialogar com autores que suas obras estão em alemão e inglês e que nunca serão traduzidos para português. Mas assim, nova tentativa de exposição completa da teologia de Paulo é ainda mais necessária à luz do que atualmente se costuma chamar a nova perspectiva sobre Paulo. A ausência de estudos sistemáticos substanciais da teologia de Paulo na última geração, nas 2 últimas gerações, provavelmente se explica melhor pelo fato de que as exposições da teologia de Paulo tinham se tornado muito previsíveis, com pouca coisa nova a dizer. Havia pouco atrativo para novos livros que simplesmente repetissem o mesmo material antigo ou apenas embaralhassem as peças antigas em busca de novos padrões. Recentemente o próprio Jimmy Down ele lançou, né, novas perspectivas, né, sobre Paulo, né, nova perspectiva. Deixa eu ver se está esse aqui. Entendeu? Ele mesmo aqui, Jimmy Down, nova perspectiva. Ele e o N.T. Wright é que se detém nesse viés aí da NPP, nova perspectiva sobre Paulo, que é uma discussão que vai fazer uma releitura do que Lutero
uma discordância, na verdade, do que Lutero faz da Epístola aos Romanos, né, de Paulo. Então é um tema que, assim, na minha opinião, um tema tanto quanto meio que sem utilidade prática, né? É apenas mais uma discussão teológica que ele e o N.T. Wright gostam de falar sobre o assunto, mas começou na década de 60 com Paul Sanders, né? Escrevendo sobre Paulo. Esses três, basicamente, me parece que os demais teólogos não dão muita importância, somente eles três. Esse livro, na verdade, aqui é uma coletânea de palestras que ele fez e foi jogado tudo, transformado em livro. Enfim. Então ele mesmo está dizendo aqui que havia essa questão, muitas obras traziam mais do mesmo. Ah, saiu uma nova obra aí sobre Paulo, vamos lá comprar, mais do mesmo. Né? Ele diz assim, mas nesse silencioso beco sem saída do estudo do Novo Testamento e da teologia cristã surgiu a obra Paul and the Palestinian Judaism, de Ed Sanders, né? E provocou um vigoroso despertar, que é um desses caras que dialoga com ele e N.T. Wright sobre NPP, né? Ele chamou a atenção para algo que não era tão novo em si mesmo. O caráter do judaísmo palestinense como sistema religioso postulado pela iniciativa da graça divina. Mas fez isso com tal efeito que ninguém que alimente aspirações sérias de entender os primórdios cristãos em geral, ou a teologia paulina em particular, pode agora continuar ignorando o contraste agudo que ele estabeleceu entre sua exposição do judaísmo palestinense e as reconstruções tradicionais do judaísmo na teologia cristã. Nada se tornou mais necessário que a reavaliação completa do relacionamento de Paulo com sua religião ativa, para não falar de todas as consequências importantes que seguiram para a nossa compreensão contemporânea de sua teologia. Essa reavaliação ainda se encontra em processo de desdobramento. Revigorou o estudo da teologia paulina de maneira que parecia impossível, apenas 25 anos atrás, e desencadeou diversos novos rounds de controvérsias. Um aspecto particularmente feliz da nova fase foi o novo e criativo diálogo que agora se abriu com os estudiosos judaicos do Paulo judaico. Quem se aprofunda na teologia paulina, nessas questões acadêmicas, vai perceber que, por exemplo, o Sanders escreveu essa obra, mas vieram os desdobramentos. Quem são? O que seriam esses desdobramentos? Nada mais, nada menos que outros teólogos escrevendo obras para concordar, para dialogar, para rebater, para dizer o quanto Sanders estava confuso, né? Geralmente são obras para discordar, mas tudo no maior elegância, no maior cavalheirismo, né? Citando outros teólogos, muitas citações, muitas notas de rodapé. O academicismo se discorda, né, das ideias, não é atacando o autor, dizendo você é um endemoniado porque você falou isso. Não, isso não existe no academicismo, não, gente. Existe no meio do povão, né? Se o cara disse alguma coisa que não concordou com os outros escritores bíblicos ou com a minha confissão de fé, ele é do demônio, entendeu? Não, no academicismo os caras não agridem a pessoa, o ad hominem, o ataque à pessoa. Podemos assim dizer, a discordância é o ataque à ideia. Cavalheiros, certo? E mais aqui, ó. O papel fundamental de Paulo na teologia cristã como um todo torna tal reavaliação ainda mais importante e mais delicada e controversa para exposições há muito tempo estabelecidas do Evangelho de Paulo, baseadas no paradigma mais antigo. O que segue pretende ser uma contribuição positiva e irênica para essa reavaliação. Né? Aí ele entra aqui no outro tema aqui. O que é uma teologia de Paulo? Abordar o próprio termo teologia, diz Jim Dow, já é em si mesmo um desafio. Foram apresentadas muitas definições e são possíveis diversos níveis de refinamento. Mas quanto mais complexa e refinada a definição, é provável que tanto menos apoio terá. Então você vê, simplesmente uma definição de teologia, você vai pegar os grandes teólogos, as grandes dogmáticas, as grandes sistemáticas, pega um Hermann Bavinck da vida, pega um Schaeffer, né? Robert Topps,
definição de teologia. Pega o Strong. Caraca, o cara traz a definição dele, ele traz definições de outros teólogos e vai refinando aquilo. Jimmy Down entende que se é difícil trazer uma definição do termo teologia, imagina teologia paulina. Aí a questão complica um pouco mais, né? Ele diz que à primeira vista pode parecer adequado, pelo menos começar com uma simples definição de trabalho. Assim, por exemplo, teologia, como discurso, logos, sobre teós, e tudo que está envolvido em tal discurso, e segue diretamente dele, particularmente, a articulação coerente da fé e da prática religiosa nele expressa. Mas não tardam a surgir problemas quando se pergunta como se pode ou se deve falar sobre Deus. Ou quando a palavra teologia é ligada com outras palavras ou é diferenciada no seu alcance. Eu me lembro que eu estava fazendo uma pós-graduação, não vou dizer onde, e eu me lembro, eu tinha até um carinho por essa professora, até faleceu esse ano, infelizmente, por conta do Covid, jovem ainda, seus 40 e poucos anos. E eu me lembro que entrou num momento lá da pós que ela colocou essa questão da teologia. Teologia é o estudo de Deus, né? Aquela definição bem simples, né? Bem nível EBD, né? E eu percebi ali, foi, poxa, estamos numa pós-graduação, tem algo a mais aí. A gente precisa desdobrar essa definição. E uma definição que eu gosto muito, e naquela questão ali, os alunos conversando, eu levantei a mão e falei, professora, assim, a gente entende que, sim, estaria certo, o que é teologia? Logia, né? Estudo. Mas logia também pode, o logo também significa razão, significa também discurso, né? Eu gosto da definição, o que a senhora acha? A definição que eu tomei para a minha vida é que teologia, seria um discurso acerca de Deus. Portanto, então, qualquer pessoa assim, né, analisando essa definição, qualquer pessoa que faz um discurso sobre Deus, em certa medida ela tá fazendo teologia, né? Se teologia é um discurso acerca de Deus, esse discurso pode ser oral, pode ser escrito, né? Então eu prefiro muito mais, assim eu falei para ela, eu gosto muito mais dessa definição do que um estudo, né? Um estudo acerca de Deus, né? Eu sei que é uma definição que vai dizer, você vai estudar ali nas escrituras acerca de Deus. Mas também é ambígua essa definição, porque Deus não se estuda, né? A pessoa, né? A entidade em si. O que nós estudamos são as escrituras sagradas que revelam e expressam ali atributos acerca de Deus. Então ali houve ela falou, poxa, eu gostei dessa definição, boa. Então a gente começou a dialogar ali, foi bacana, né? Eu gosto muito mais dessa definição. Olha o que diz o Dow aqui, mas não tardam surgir problemas quando se pergunta como se pode ou se deve falar sobre Deus, ou quando a palavra teologia é ligada com outras palavras ou é diferenciada no seu alcance. Cara, teologia é feita com lápis. Ele vai dizer, qualquer tipo de definição pode trazer problemas. Quando se fala sobre Deus, quando se faz teologia no discurso acerca de Deus, tem os desdobramentos, vai trazer problemas. Então é isso, esse que é o legal, essa reflexão. Estudar teologia, a teologia paulina vai nos levar a esses pormenores, a esses desdobramentos. E para esse vídeo não ficar longo, eu paro por aqui, né? Dê o like aí e Deus possa abençoar a sua vida. E vamos seguindo aqui, estamos apenas nos prolegômenos, para a gente entrar nos temas, né? Vamos estudar aí sobre Deus, qual é o pensamento de Paulo sobre Deus, qual é o pensamento do Paulo sobre o homem, sobre o pecado e a morte, sobre Adão, sobre Cristo crucificado. Esse livraço. Deus abençoe e até a próxima.